O mundo que conhecemos nem sempre foi assim. Uma certeza que toda mitologia, tradição e teorias têm é que houve um momento que nada existia, exceto o vácuo, o vazio. E é a partir desse ponto que tudo começou a existir. E é sobre isso que nós iremos falar hoje, a criação do mundo segundo a mitologia grega. Olá, meu nome é Leilson e seja bem-vindo ao primeiro vídeo da nossa série Mitologia Grega. Antes de tudo existir da forma que nós conhecemos, apenas existia o caos, a mais antiga das divindades gregas. Seria esse o ser primordial, que ocupava todo o espaço do universo. No caos, tudo coexistia. Os elementos da natureza, o quente e o frio, o seco e o molhado, o pesado e o leve. Entretanto, o caos era apenas uma massa crua e desestruturada. E é por isso que tudo que coexistia dentro do caos estava em constante conflito e desequilibrado. Mas de repente, do nada, sem nenhuma explicação, brotou do caos um sinal de um futuro menos caótico. E esse sinal era uma deusa, Gaia, a Mãe Terra, também chamada por alguns gregos de Adisseios Fartos. Essa deusa tinha forma humana, mas também podia ser facilmente confundido com o próprio planeta Terra. Gaia tinha uma forma estável e fixa, diferente do caos, que estava em constante movimento. Outra diferença é que os elementos no caos, que estavam em conflitos diretos, agora com Gaia, eles estão em harmonia e estão se organizando. O ar, o vento, o fogo, a água, eles se separam e ocupam o seu devido lugar. E assim, a organização do universo vai seguindo para o que nós conhecemos hoje. E assim Gaia também segue dando origens a colinas, a montanhas, a profundos vales e a montes. E o mais incrível de tudo isso é que as coisas começaram a se formar e a se organizar dessa forma, sem nenhuma intervenção de uma força maior. E isso é o que é interessante da mitologia grega. Diferente da tradição cristã e hebraica, não existia um criador que estava governando e criando as coisas. Antes, na própria mitologia grega, as coisas se organizam de forma independente. Além de Gaia, outros seres grandiosos e enigmáticos surgiram do próprio caos, que são eles. O primeiro, Eros, que é o princípio da atração universal. Ele é a força motriz que faz com que o próprio universo siga existindo. E é graças a Eros que os elementos da natureza se uniam a outros elementos diferentes e, consequentemente, eram gerados novos seres. Além de Eros, outro ser que é gerado do próprio caos é o Tártaro, que, assim como Gaia, é um local e também uma divindade. O Tártaro era um abismo profundo, um abismo obscuro e infinitamente fundo. Na organização do universo, Tártaro se fixou abaixo de Gaia. Era o que sobrou do antigo caos, um lugar horrendo, e que futuramente seria o local onde os deuses prenderiam os titãs e os seus futuros inimigos. Outras divindades primordiais que surgiram do caos foram Nex, a noite, e Erebo, a escuridão. E nesse momento o universo está quase da forma que nós conhecemos. Eros, a força motriz do universo, ele influencia Gaia. E Gaia, cedida por esse desejo de ter um companheiro para si, ela gerou e gestou sozinha 2 filhos. O primeiro, chamado de o céu estrelado, Urano. E o segundo, Ponto, o mar salgado. Esses filhos que futuramente seriam seus amantes. E nesse ponto, o mundo já estava como nós conhecemos hoje. No alto, o céu estrelado. No meio, a fértil terra, Gaia, com os mares cobrindo as suas colinas. E no submundo, o Tártaro, o lugar horrendo. E assim, o caos seguia se transformando no cosmo, que é uma palavra que significa ordem, diferente do caos, que significava desordem. E como foi dito, Gaia gera os seus filhos
com o desejo de ter um homem vigoroso para deitar sobre ela. Então, Gaia ela começa a ter relações com seu filho. Com um ponto, o mar salgado, Gaia apenas se deita uma vez. Mas dessa relação única, nasce 3 filhos da relação Gaia e Ponto, que são ele, Nereu, que é a antiga divindade que governava o mar Egeu, chamado também de o Velho do Mar. Depois vieram os Fósseos e Seto, que eram os ancestrais das criaturas gigantescas do profundo mar, assim como as baleias. Entretanto, o céu estrelado, Uranus, não queria apenas ser um amante de Gaia. Ele queria tê-la por completo. Ele queria a dominá-la. Então, com isso, ele, ao se deitar com Gaia, começa a fecundá-la de forma exagerada e não dava descanso para Gaia. Com isso, na primeira relação, nasce 12 filhos, 6 homens e 6 mulheres, chamados estes de Titãs e Titanídeas, que são eles: Oceano, Cos, Crios, Império, Gépton, Teia, Réia, Termes, Tétis, Menimoneses e o mais novo Cronos, também chamado de o Senhor do Tempo ou o mais terrível filho da Terra. Cronos, desde o momento em que nasceu, sentia um ódio profundo por seu pai Urano e estavam fadados no futuro a se enfrentar. Gaia, que não conseguia se libertar de Urano, mais uma vez foi fecundada e mais 3 filhos surgiram, que eram eles: Brótons, Esteróptes e Argens, gigantes bem habilidosos com artesanato e que tinham um olho só na sua testa. Seriam estes futuramente os artesãos dos deuses que iriam forjar as suas armas sagradas. Além desses, mais 3 filhos vieram da relação entre Urano e Gaia, que eram eles os Ecantóquiros, Coto, Briareu e Giges. Seriam estes os gigantes de 100 braços e 50 cabeças. Urano, o céu estrelado, ele não sentia nenhum afeto por seus filhos. Antes, quando estes nasciam, imediatamente eles eram aprisionados no interior de Gaia. Entretanto, Gaia decidiu dar um basta nisso. Ao ver os seus filhos sofrendo e ver a alegria de Urano, gerando os filhos e os aprisionando dentro do interior da própria mãe, Gaia retira de si mesmo um veio de metal e forja uma foice. Seria esta a primeira arma criada. Então, Gaia ela vai até os seus filhos e lhe propõe a foice e que eles viessem a atacar o próprio pai. Nenhum filho quis fazer realmente isso. Eles se amedrontam e se encolhem completamente. Entretanto, Cronos, o mais terrível filho da Terra, ele decide pegar aquela foice, foge da caverna que estava sendo preso no interior de Gaia e fica na estreita esperando Urano vir deitar-se com Gaia. Urano, que sempre descia das colinas por ser o céu e vinha ao encontro de Gaia mais uma vez para se deitar e ter novos filhos com Gaia. Quando ele chega no bosque, Cronos salta imediatamente e o ataca. É bem verdade que os deuses não podem ser mortos porque são imortais, mas eles podem ser feridos. Então, imediatamente Cronos, com a mão esquerda, pega nos testículos de seu pai e com a mão direita, com a foice, arranca, decepa assim a genitália e o pênis de Urano. Então, Urano castrado, ele perde o seu reinado e foge para as colinas, para os montes e nunca mais volta a se deitar com Gaia, perdendo assim o seu reinado e o seu império. Mas antes de fugir, Urano deixa uma maldição para os seus filhos, que diz o seguinte: um dia todos vocês serão punidos por erguerem as mãos contra o seu próprio pai. Essas foram as palavras proferidas pelo Deus do céu. E assim Urano ele se recolhe nessa colina e nunca mais volta para se deitar com Gaia. Cronos, o mais terrível filho da Terra, assume o governo e se torna o rei dos titãs. Mas a história não acaba por aí. As coisas ainda continuam a se desenrolar.
Quando o pênis de Urano foi decepado, jarros de sangue caíram sobre a terra. E mais uma vez, a Gaia foi fecundada por Urano. Isso sim era realmente alguém que sentia desejo pela sua companheira. Apenas o seu sangue fecundou a deusa Gaia. E das poças de sangue surgiram 3 figuras com os cabelos desgrenhados, cobertas por mantos escuros e com asas negras. Seriam estas Eríneas, as famosas deusas da vingança, que nasceram com o propósito de punir todos aqueles que cometiam crime contra a sua própria família. Além dessas, o sangue de Urano também gerou gigantes. E não somente isso. Quando o pênis foi decepado, ele caiu no mar. E à sua volta formou-se uma espuma por causa do esperma de Urano. E dessa espuma nasceu a mais bela, a mais atraente e a mais famosa das deusas, Afrodite, a deusa da atração física. Seria essa deusa que posteriormente teria uma grande missão entre os mortais e os deuses, fazendo com que estes viessem a se apaixonar. E assim, o mundo se forma no que nós conhecemos. E assim chegamos ao final do primeiro episódio da nossa série Mitologia Grega. E no próximo vídeo nós falaremos sobre Cronos, o Senhor do Tempo e os seus filhos. Então, para não perder a continuação, eu já peço que você se inscreva no canal, ative as notificações, deixa o like. E se quiser nos acompanhar no Instagram, fique à vontade. @curiososabordos, e também se quiser nos seguir nos nossos perfis pessoais, fique à vontade também. @LailsoFerreira12, @GrazieleCardoso_, @IslamF_013. Esses são nossos perfis pessoal. É isso e eu te espero no próximo vídeo.